Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje, essa liturgia de hoje, nos mostra a figura da viúva. A viúva é uma figura em que o Senhor nos comunicou que a verdadeira religião é aquele que acolhe a viúva, os órfãos e os estrangeiros. A viúva, nesse momento, a mulher, ela não tinha identidade. A identidade da sua mulher, a identidade de uma mulher é a identidade do seu esposo. Então, a partir do momento que ela perde o seu esposo, ela perde a sua identidade. E perdendo a sua identidade, ela perde as condições de sobrevivência. Então, quando nós falamos da figura da viúva, nós falamos de uma pessoa profundamente marginalizada. O órfão é aquele que não tem raiz, é aquele que não tem uma procedência, é aquele que vive à mercê da caridade alheia. O estrangeiro, como é difícil ser estranho, como é difícil. Nós temos uma vida, costumes, um modo de ser. De repente nós chegamos num lugar, aquelas pessoas são diferentes. O modo de comer, o modo de vestir, o modo de rezar, o modo de se comunicar. E tudo isso gera uma marginalização. Então a verdadeira religião é aquele que consegue acolher o mais frágil. E quem é o mais frágil? Aquele que não consegue responder conforme as minhas intervenções. E hoje o Senhor nos falou desta mulher. Ela apareceu na primeira leitura e apareceu no Evangelho. Mas o interessante é que quando o Senhor encontrou a mulher vindo ao encontro da sepultura, ela não estava somente ao encontro da sepultura do seu filho, mas ela estava ao encontro da sua própria sepultura. O Evangelho diz assim: a viúva de Naim, o seu único filho. Então, ela não só ficou viúva, mas hoje ela sepulta a sua única esperança, que seria o seu filho. Então aquele cortejo, aquele funeral, não é um funeral comum, tranquilo. É a destruição de uma história, é a destruição de uma família, é a destruição da esperança. Mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro para nos devolver a esperança, para nos devolver a vida, para nos devolver a capacidade de resposta. Não chores, não chores, não busque entre os mortos aquele que está vivo. Não chores, não busque nesta triste realidade as respostas para a sua vida. Mas como não chorar, se tudo em minha volta é sepultura, se tudo em minha volta é destruição, se tudo em minha volta é essa realidade fria e amargurada? Aí vem a mão do Senhor. A mão do Senhor é quem nos levanta, a mão do Senhor é quem nos sustenta, a mão do Senhor é quem nos devolve a vida. Ressuscitar aquele filho
é devolver àquela mulher a dignidade do seu nome, a dignidade de filha de Deus, a dignidade de continuar a própria vida. Aí a gente olha e fala assim: estranho esse modo do povo de Israel, mas na verdade muitos de nós nos comportamos como viúvas. Onde está a sua vida? Quantas vezes eu escutei assim: a minha vida é o meu esposo, a minha vida são os meus filhos, a minha vida é o meu trabalho, a minha vida são os meus amigos, a minha vida passa a ser uma situação completamente alheia a mim. Não está certo o modo como a viúva vê o seu filho, e não está certo o modo como os homens veem a viúva. Mas o Senhor, Ele entra na nossa vida para nos devolver a plenitude de toda a vida. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde está a sua vida? Onde está a sua abundância? Onde está a sua plenitude? A minha abundância, a minha plenitude, a minha esperança é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a minha vida. Então, naquele momento em que Jesus toca no esquife do filho da viúva de Naim, Ele não ressuscitou o filho, mas Ele devolveu a vida àquela família. Foi a vida que chegou naquela casa, foi a vida que chegou naquele lugar. E quando a vida chegou, ela transformou e devolveu a esperança e a alegria a todos os homens. Então hoje, eu quero pedir ao Senhor que nos faça essa obra de misericórdia, que a mão do Senhor venha ao nosso encontro, e que a mão do Senhor possa agora interromper o sepultamento de muitas famílias que estão aqui. Que o Senhor possa agora interromper esse cortejo fúnebre, onde nós somos acostumados a viver nessa marginalidade, onde as coisas parecem já estar todas pré-estabelecidas entre certas e erradas. Não. Quando a mão do Senhor chega, tudo se renova. Quando a mão do Senhor chega, tudo se transforma. Quando a mão do Senhor chega, todas as coisas voltam para o seu lugar. E voltar para o lugar é tomar a plenitude da sua própria vida. Aquela senhora, ela deveria se jogar na mesma sepultura do seu filho. Ela não tem esposo e ela não tem um filho para dar continuidade à sua própria história. Ela não tem identidade, ela não pode trabalhar, ela não pode praticar o culto. Até então, a mulher era considerada como uma propriedade do Senhor. E o Senhor vem e devolve àquela mulher, não uma ordem à sua vida, do modo como ela vivia, mas o Senhor tira ela da sobrevida e demonstra a ela que o nosso modo de viver é por meio
da graça. E a segunda leitura nos fala do anúncio do Evangelho. São Paulo não é um homem que caminhava no grupo de Jesus. São Paulo não é um homem que aprendeu com Tiago, Pedro, João. São Paulo não é uma pessoa ilibada que correspondia ao cristianismo. Não. Ele é um homem que colocou muitas questões. Ele é um homem que não conseguiu seguir Jesus Cristo, porque ele tinha as suas tradições, ele tinha o seu modo próprio de viver a verdade, ele tinha o seu modo de ver a Deus. E quando Jesus apareceu diante dos seus olhos, o que o Senhor demonstrou a ele? Paulo, você está morto. Mas como eu estou morto? Se eu cumpro as minhas obrigações religiosas, se eu sou uma das maiores autoridades da palavra em Israel, se eu sou uma pessoa comprometida com a religião, com o templo, como eu posso estar morto? Porque nesse cortejo da vida, você não conseguiu ver aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, acolhendo Jesus, passa a ser um comunicador da palavra. A palavra que transforma, a palavra que traz esperança, a palavra que gera vida, a palavra que nos devolve o conforto, a palavra que nos faz entender que tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou um apóstolo como os outros, eu sou como um abortivo, mas o Senhor me elegeu. O Senhor me tirou do monturo, o Senhor me tirou da humilhação, o Senhor me tirou daquele lugar frio, escondido, morto, e me colocou para sentar com os príncipes. Esse é um dos salmos mais bonitos que eu acho da Sagrada Escritura. O Senhor me tirou do lixo, o Senhor me tirou do monturo e me fez assentar junto dos príncipes. A dignidade que eu tenho não é você quem me dá, não é você quem me dá, não é você quem me dá. A dignidade que eu tenho, ela vem de nosso Senhor Jesus. Ela vem da palavra, ela vem da vida, ela vem do Espírito do Senhor que é derramado no ser de cada um de nós por meio do seu Espírito. Então hoje, meus irmãos, nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos dar esse passo. E de onde você vai prorromper esse passo? De dentro do seu caixão. É forte isso que eu estou te dizendo. Mas o Senhor precisa me devolver. O Senhor precisa me dar essa ordem. Levanta-te. Levanta-te deste lugar. Levanta-te dessa situação. Levanta-te dessa realidade de morte. Levanta-te dessa situação de marginalizada. Levanta-te desse lugar frio. Levanta-te desse costume que te levou à morte. Porque eu sou a vida. E quando o profeta Eliseu entrou na casa daquela mulher, que ele pediu o filho, a mulher já não queria mais. A mulher começou a achar que ele foi ao encontro dela para colocar diante dos seus olhos as suas próprias falhas, as suas fragilidades e limitações.
Por que viestes aqui? Para recordar os meus pecados e as minhas limitações? Não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então hoje, não sei onde você está, não sei exatamente onde você se encontra, mas você pode dizer isso: eu quero a vida e a abundância. Eu quero essa plenitude que vem do alto, essa plenitude que vem de Deus. Eu quero essa força que levanta. Todas as vezes que eu vou ao cemitério, eu fico pensando: já pensou ter esse poder de parar um sepultamento e dizer: levanta-te e segue o seu caminho? Mas mais forte do que fazer isso no cemitério é fazer aqui dentro dessa igreja. Quem garante que todos aqui estão vivos? A vida é o Senhor, e nós precisamos acolher essa vida. Nós precisamos mergulhar nessa vida. Nós precisamos permitir que ela nos dê a continuidade da sua missão na nossa própria vida. Paulo acolhe o Evangelho de Jesus Cristo, não para viver a sua vida e os seus caprichos, mas ele acolhe o Evangelho de Jesus Cristo para viver a vida que o Senhor reservou para ele. Então a minha vida, ela está escondida na pessoa de Jesus Cristo. Não mais a minha vontade, mas a sua vontade. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. Meus irmãos, que o Espírito Santo venha ao encontro de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos mostre a vida escondida em Jesus. Que o Espírito Santo desperte o nosso coração de toda convivência e de todo costume que nos legaram à morte, e que nós possamos hoje nos dar conta de que Ele é o único e eterno caminho, a minha vida, a minha ressurreição, a minha esperança. E essa esperança não está nem do meu lado e nem ao meu alcance. Essa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nele, com Ele e por Ele. E todos aqueles que hoje, nós temos duas posturas hoje. Você pode ser um filho que vai dentro desse caixão, dessa situação, ou você pode ser a mãe que se sente hoje muito abandonada, ou você pode ser um povo que vê de um modo marginal. Nenhuma dessas posturas é a que o Senhor reservou para você. Nós somos convidados a seguir o Senhor. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a nossa alegria é saber disso, que a morte foi destruída e ela não tem nenhum poder sobre a minha pessoa que goza da vida, a plenitude, o ser de Deus derramado em mim. E o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, como prova concreta do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia.
Que a mão do Senhor te alcance. Que a mão do Senhor te conduza. Que a mão do Senhor te livre de todo o mal. E se porventura você passar por alguma circunstância que te leve a um profundo abandono e uma profunda tristeza, lembra do que o Frei Oslan está te dizendo hoje. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Nada e ninguém pode me levar à morte, porque Ele é a vida e Ele está aqui junto de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nome